a todo mundo que está conectado. A gente está aqui mais uma edição especial do Winning, onde nós vamos falar sobre meteorologia. Queria agradecer aqui a presença do Milton, que aceitou o convite para bater esse papo com a gente. Obrigado, Milton. Que é isso, Navarro. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho a respeito dessa coisa tão legal que é a meteorologia no voo à vela. Joia. O ponto qual que é? O nosso esporte é o voo sem motor, mas na verdade a gente tem um motor, né? O nosso motor é a meteorologia. Né? Exatamente. São as energias da natureza, né? Começa com o sol e todas as outras. E aí, o que nós estamos fazendo aqui? A gente gravou um Winning, onde o Galvão apresenta a meteorologia, né? E por que uma outra meteorologia agora com o Milton? Basicamente, se você for olhar em grandes macro temas, você divide a meteorologia para o voo à vela em 3 fases. Tá? Primeiro, a fase do Vilela, que é o mestre de todos nós quando quesito a meteorologia, que, by the way, foi o primeiro brasileiro a botar os pés no Polo Sul em 1961, para quem não sabe. Então, você tinha o que há 50 anos atrás, nos campeonatos de voo à vela, você tinha o Vilela ligando para estações meteorológicas, para aeroportos no sul do Brasil, tentando obter dados que ajudassem ele a compreender o movimento das massas de ar, ou seja, vento, temperatura, pressão, cobertura de nuvens e tal. E aí o Vilela, com base nisso tudo, uma informação muito escassa, pouco disponível, difícil de obter, o Vilela ia lá e fazia a meteorologia dos campeonatos. Depois a gente chega no que eu chamo da fase 2, que é a fase da internet. Aí você começa a ter muita informação, né, várias estações obtendo esses dados e a informação fluindo de uma maneira muito rápida. Esse é o momento onde você não precisava ser um meteorologista do porte do Vilela para conseguir fazer uma previsão meteorológica para um campeonato. Eu e o Milton, a gente conseguia fazer isso com a internet. Aí é uma fase que é o seguinte, você começa então a ter muita informação. O trabalho é mais não de você obter informação, mas é um dado de você saber qual informação utilizar. A informação era abundante e meteorologia... E ainda é. Meteorologia também tem fake news. Então, a gente tem que saber qual que é a fase boa. Então, o último Winning que a gente gravou, onde o Galvão explica sobre essa meteorologia, é o que eu chamo da meteorologia raiz, né? Ou seja, você ir lá e compreender tudo mais e fazer uma previsão para campeonato. E aí entra na fase 3. A fase 3 é o seguinte, são alguns programas de análise meteorológica, que é o que o Milton vai ajudar a gente hoje aqui, por exemplo, o SkySight, o Cross Country Skies, e tem outros, onde basicamente eles fazem o seguinte, eles não são sites de previsão meteorológica, eles pegam uma informação que já existe e eles tiram um raio-x dessa meteorologia. Então, eles entregam as coisas mastigadas, se você quiser encontrar uma coisa mastigada. Então, é isso que o Milton vai apresentar para a gente hoje, uma dessas ferramentas. E por que o Milton? O Milton ele faz uma coisa que eu faço, que eu acho que é muito legal, que é o seguinte, não interessa o fato de você ter uma ferramenta que com um clique, você sabe daqui 5 dias qual a distância potencial que você vai fazer. O Milton é um cara que vai lá e ele começa a análise dele na previsão raiz. A coisa que é mais normal para mim ver no Milton, quando o Milton está lá em Bebedouro, é ele dando uma olhada no tempigrama. Então, o Milton ele começa com aquela análise sinótica, grandes massas, depois ele vai para a mesoescala, depois ele vai para a micrometeorologia, e em algum momento eu vejo o Milton chegar na conclusão dele. Só na hora que ele chega na conclusão dele, é que ele usa essas ferramentas fáceis, até para poder ver se as coisas estão batendo, porque, de novo, todo mundo erra. E é muito importante isso, porque meteorologista de campeonato mundial erra. Então, a gente tem sim que fazer a nossa própria previsão, porque nós, pilotos, temos uma vantagem. A gente está voando nas massas de ar. E num campeonato, você está voando nessas massas de ar durante muito tempo. Então, você pode até ter alguma informação mais preciosa do que a do meteorologista. Então, é importante o que o Milton faz. Ele faz uma análise raiz, baseado no conhecimento que ele tem de meteorologia, só então ele vai para as ferramentas fáceis para então ver se as coisas estão batendo. Então, Milton, obrigado mesmo por estar aqui dividindo sua experiência com a gente. A partir de agora, run the show. Agora é contigo. Você sabe que meteorologia é uma ciência. E ciência é aquela história. Se puxa uma pena, vem uma galinha. Então, essa é a hora de você
cuidar da galinha para a gente. Vamos lá, Milton. Isso aí, mas eu vou dar se eu repetir alguma coisa, você me desculpe, mas eu vou tentar fazer uma linha do tempo dessa coisa. A meteorologia começa há muito tempo atrás, quando os caras queriam, por exemplo, saber quando plantar. Aí tinha lá um faraó daquele que dizia, olha, depois da primeira chuva de não sei o quê, pode plantar que a safra vai ser boa. Então tinham os pajés, né? E essa coisa, o mundo, o homem dizia assim, pô, mas esse troço está muito esotérico, pô, não pode ser assim, tem que ser um troço mais real, né? E aí, com os estudos da termodinâmica do ar, que começou lá em 1800 e alguma coisa, né? Os caras começaram a ver que tinha algum sentido as coisas, né? E aí os caras começaram a brincar realmente. Os primeiros experimentos no mundo, em todas as áreas, né, meteorológicas, em eletricidade e tal, foram todos com pipa, né? Os caras penduravam algumas coisas em pipas e com o vento iam ver o que acontecia. E essa coisa que o cara pendurava aqui na pipa era um registrador que registrava pressão para te dar altura, umidade e temperatura. E com esses estudos, os caras começaram a desenvolver isso daí. Bom, daqui eles partiram para balões, né? E esses balões, tanto em terra como em mar, vários navios soltam esses balões e fazem meteorologia no meio do oceano, enfim, justamente para poder te dar mais dados. E esse é um problema que nós temos hoje, por exemplo, com essa baixa de voos internacionais, nós perdemos muita informação meteorológica nas decolagens e pousos dos aviões e no trajeto dos aviões intercontinentais, que o cara vai sondando a atmosfera o tempo todo e vai te alimentando. Por quê? Porque você precisa criar um banco de dados para cada coordenada, cada ponto de latitude e longitude, onde você tem um perfil da atmosfera. E por que disso? Porque você quer saber, o teu objetivo principal é saber quais são os processos convectivos que estão existindo naquele ponto, quais são as diferenças que você tem de pressão naquele ponto, para saber quais são os movimentos das massas de ar. Bom, por que eles formataram dessa forma? Porque dessa forma é fácil jogar no computador, você está jogando números. Então, o computador entende números. Bom, mas nós não entendemos números. Bom, e como é que isso é feito? O cara imagina uma grade, né, na cebola da atmosfera da Terra, e em cada ponto dessa grade ele tem efetivamente essas informações. Informação de altura, pressão de bulbo seco, pressão do dew point, de condensação, vento, etc, etc. Bom, isso evoluiu muito, claro, dos balões para hoje, porque hoje o cara usa sondas com GPS, rastreadas, etc, etc, etc. Bom, e aí são aplicados modelos, e aí é que vem a grande coisa da ciência, onde o cara ele começa a ver qual é a interação entre um ponto e outro de acordo com o modelo meteorológico que ele imaginou. Bom, o modelo que nós usamos é o General Forecast System, que é o americano, do NOAA. Existe o ICON, do alemão, né? E tem um modelo novo que está sendo usado, que é o World Research Forecast. Esse pega um boundary. Imagina que você faça um recorte de uma determinada região, pega na periferia dessa região as informações dos modelos, quer seja do NOAA, quer seja do alemão, e joga para dentro desse outro modelo e trabalha os dados ali dentro. Então, você tem uma informação que é sua, é proprietária sua. Mas, enfim, mas isso tem chão pela frente. A coisa mais interessante é o seguinte, que o Shaw, em 1915, propôs o uso do tepigrama. Por quê? Porque
fazer gráficos cartesianos, altura e temperatura, eram coisas muito chatas, porque você não vê muita coisa aqui. Já no TEPGrama, que é o Skill-T, era uma coisa muito melhor. Então, ele pegou e colocou as alturas nessa forma, que são as isóbaras. As isotérmicas ele colocou de forma inclinada para poder te dar um ganho em amplitude nas suas variações. Colocou qual é o trajeto da parcela seca, da adiabática seca e a úmida. Tá? Bom, aonde elas se encontram vai haver a condensação, se a gente vai ver daqui a pouco, e na condensação ela anda ela percorre essa trajetória. Então, são 3 movimentos que a gente tem que ter na cabeça para poder entender. Por quê? Então, está aqui a parcela seca, de bulbo seco. Isso daqui é a parte de umidade que está contida nessa parcela de ar. Então, ela tem uma temperatura de um dew point, e esse dew point vai variando da mesma forma que a temperatura varia com a subida com a adiabática, que essa é a seca, e essa daqui é da parcela. Quando elas se juntam, você então tem a condensação, a formação das nuvens, e ela vai seguir essa trajetória. Bom, isso daqui está limpo, é só para a gente poder entender como é que a coisa funciona. Voltando no que o Navarro falou, muito no começo, né, quando o Vilela ajudou muito a gente e a gente trabalhou muito, a gente fazia sondagens com um bueiro, levando um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido do lado de fora do bueiro, e um garoto dentro, né, uma equipe dentro, anotando a cada 300 pés ou algo semelhante, né, lendo os termômetros e anotando. Era um trabalho danado, mas a garotada adorava, porque era um voo maravilhoso de 3.000 metros. Né, logo cedinho, às 6 horas da manhã, antes de qualquer coisa. Então, era traçado esse gráfico e a gente tinha isso. Posteriormente, o Thomas comprou uma sonda que faz isso automaticamente, e essa sonda foi projetada e construída por aqueles caras que gostam de andar no olho do furacão, fazendo experiências para saber como é que essas massas, esses furacões, essas coisas funcionam. Então, esses caras desenvolveram, essa sonda foi usada em alguns campeonatos mundiais, e nós compramos uma, e o resultado dela era esse que estava aqui. Né? Então, ela já traçava os gráficos, já tinha a curva aqui do dew point, né? O bulbo seco, e aqui é a previsão que você tinha. Nós estamos com uma previsão de 34 graus, né? Ela calculava a base que você ia ter, uma base mais ou menos de 2.200 metros, e te dava com grande confiabilidade o teu índice térmico e a tua subida máxima. E, num outro gráfico, ela ainda te dava as nuvens. Isso daqui saía impresso, a gente colocava no quadro de avisos lá na hora do briefing, olha, está aqui o que a sonda fez. Essa sonda foi usada, eu lembro que a última vez que eu usei foi em 2005, em Rio Claro, e a gente só conseguiu sondar até 1.500 metros, mas deu para a gente fazer alguma coisa. Depois, vários problemas e tal. Então, a internet veio nos proporcionar então todas essas informações de uma maneira muito fácil, porque naquela cebola lá toda recortada, vários pontos daqueles são pontos que são sondados por balões meteorológicos, mas a maioria dos pontos são sondados por satélite. É um equipamento que vai no satélite que emite ondas eletromagnéticas para a Terra, e essas ondas vão medindo as temperaturas, vão estimando isso tudo e fazem esse gráfico.
Então, o sistema meteorológico ele se baseia nas informações de satélites, nas informações de balões que cruzam com as informações de satélites, depois entram naquele sistema todo e a coisa é moída. E isso a gente tem. Então, é o que o Navarro fala. A gente pega e olha isso daqui e diz, eu tenho uma possibilidade hoje de subir 1.500 metros, eu vou ter cobertura e, acima disso, eu não tenho chuva garantida porque eu estou do lado de cá. Isso daqui é uma inversão térmica que não deixa que aquela parcela de nuvem suba. Então, aqui você vai encontrar aqueles cúmulos com o topo dele achatado, porque você está barrado por uma inversão térmica. Então, nada passa daquilo dali, né? Em trabalhos lá do Ostive, o Galvão provavelmente falou nisso, existem tabelas, né, que, pela diferença dessas duas temperaturas, da temperatura de bulbo seco e a de bulbo úmido, na formação, na condensação, você sabe qual é o índice, qual é a tua cobertura, se é 7/8, 6/8, 5/8, pelas diferenças de temperatura. E pela altura que você vai subir, você tem uma estimativa de qual índice térmico que você vai ter. Então, isso são números que são todos, digamos assim, tabelados. São coisas que você tabelou e colocou lá. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito interessante, Navarro. Quantas vezes você bateu recorde em dias bem instáveis, na beira de chuva ou fugindo de chuva? O bebedouro, isso é o normal, né? Esse é o normal. Por que é o normal? Olha só, os índices térmicos, quando você tem térmica seca, está lá 1, 2, 3 metros por segundo para 3.000 metros de altura. Quando você tem algumas nuvens, esse índice sobe um pouquinho, 3,6. Mas quando você tem realmente o que ele chama de térmica fria, que é a parte condensada que sobe, deixa eu ver se eu coloquei. Imagina que eu não tivesse essa inversão térmica aqui e que essa parcela subisse, não indefinidamente, mas um pouco mais. A sua térmica, efetivamente, não tem só 2.000 metros de altura, que é a base. A térmica continua por dentro da nuvem. Então, você acelera. E é justamente nesse dia que aquela coisa não é verdade, como todo mundo diz. Quando você está a 100 metros da base, sai fora. Depende desse gráfico. Se você tem um cúmulo achatado, realmente você chega a 100 metros, 50 metros da base, você não consegue subir mais. A térmica esfria. Mas se você tem um charuto em cima de você, aquele troço vira um aspirador e você nota nitidamente que naquele ponto a térmica fica mais forte. E aí, se você bobear, você é engolido e vai guardar mesmo. Então, fica mais forte. Então, é por isso que os recordes são batidos em tempos com condições bem instáveis. Né? Então, essa é a forma da térmica clássica. Né? Você vê o cumulinho achatado e esse troço, quando chega aqui em cima, a inversão joga para fora, então você não consegue subir. Isso daqui é uma imagem que mostra que a térmica não é aquela que a gente gostaria, que está em livros, né? Que é um charuto, mas muito pelo contrário, parece até uma raiz de gengibre, que ela vai para cá e para lá, você tem que achar onde que ela está mais forte, enfim. Então, são detalhes que aí fogem dos números. Os números aqui não são mais fechados, porque tem muita coisa em jogo. Né?
Aqui é um exemplo que eu peguei justamente daquilo que eu falei. Isso daqui eu acho que é lá em Novo México, alguma coisa assim. Você vê, você tem uma térmica muito legal, praticamente 2.000 metros a hora que ela condensa, só que você não tem inversão térmica suficiente para segurar, e aí ela sobe. Sobe, e como a umidade, essa temperatura está muito próxima dessa, a diferença é pequena, você continua com esse troço condensado e o teu cúmulo sobe. Que é isso que está aqui, olha. Desculpe. Você vê, ele sobe, você forma cúmulos, e se a diferença de temperatura for pequena, mais alto ainda, você pode ter estratos cúmulos. E aí a coisa muda toda de figura, porque aí você tem sombreamento no solo, você já não tem mais aquecimento, e esses pontos os programas pecam, eles não conseguem pegar isso. É muito difícil. Mas, enfim, e o que a gente tem hoje? Eu me adiantei um pouco, porque eu acho que isso daí já está mais ou menos dito. O que a gente tem hoje são os programas como o SkySight. Ele te dá uma informação bastante rica de detalhes no mapa. Você olha o mapa e você tem... Esse é o Skies, é o Cross Country Skies, né? Isso, o X6 Skies, exatamente, exatamente. Então, você tem uma informação onde você tem os índices térmicos, né? Aonde está mais forte, onde está mais fraco, enfim. Só que, se você quiser fazer uma análise de um circuito, de uma prova sua, por exemplo, você vai ter que pegar frame por frame e analisar aonde você estaria e qual seria a condição daquele local que você está. Então, o que o programa faz? Você diz para ele que você quer, por exemplo, andar 400 quilômetros. Traça no mapa, depois a gente vai tentar, se a internet estiver boa, a gente vai tentar no real. Você traça no mapa qual é o teu polígono e diz para ele, olha só, eu quero decolar às 11 horas e quero tentar pousar às 16 horas. Ele vai e pega ponto a ponto que ele tem, aquele tepigrama, ponto a ponto, analisa ele ponto a ponto e vai dando para você ao longo do teu voo. Olha só, às 11 horas você vai estar com uma base de mais ou menos 1.000 metros, você não vai conseguir subir acima de 1.000 metros, sem nuvem, e você tem um índice térmico de mais ou menos aí uns 3 para 4, enfim, índice, parcela de subida. Você tem que deduzir ainda o afundamento do teu planador. Tá? À medida que o tempo vai andando e você vai andando, ele te mostra, por exemplo, quando você estiver no seu ponto 2 da sua prova, aqui em cima, né, que é mais ou menos ali Usina Brumado, né, ele já te diz, olha só, sua base já vai estar com 1.500 metros e você já vai ter nuvem. Então, você diz assim, puta, aí meu dia vai ficar mais fácil, eu já vou ter nuvem, eu já vou conseguir andar mais. Quando você vem para o ponto 3, que está aqui embaixo, mais ou menos em Jabuticabal, aí o dia estoura entre 13 e 14 horas. Olha o que você tem de índice térmico esperado. Então, o programa te mostra isso. E, na sequência do voo, o dia vai acabando. Pelo gráfico normal do X6 Skies, essa linha vermelha que está aqui te mostra que você quer o topo do lift utilizável, ela te mostra que você poderia
seguir voando até as 16 horas. Mas a gente descobri estudando, que o X6 Sky, além de você poder usar os dois modelos, o General Forecast e o Icon, você ainda pode ativar aqui uma chave de sensitividade. O que é isso? O programa pega e varia alguns parâmetros que ele tirou do modelo, ele varia alguns parâmetros e vê qual é o reflexo dessa variação desses parâmetros nos dados da previsão do programa. Então, ele mostra a linha branca que seria o melhor possível. Então, pela variação que ele fez, ao melhor você conseguiria andar aqui na linha branca. Mas o pior está na linha amarela. E olha aqui o buraco aqui. Ó. Então, você não vai conseguir andar, quer dizer, pode, aí é você arriscar, é o dia, é o seu sentimento, né? Você pode arriscar seguir e pousar fora, ou você pode dizer, não, eu não vou arriscar e eu realmente vou me planejar para terminar o meu voo aqui. Então, você, pelo planador que você está voando, pela velocidade média que você está esperando voar, porque, efetivamente, 6 metros por segundo estão aqui, mas é um caroço. E você vai ralar a barriga com 500 metros de altura, se você furar algum... Né, Navarro? Milton, deixa eu só fazer um comentário. Sim, faça. Existe o Cross-Country Skies, ele usa um modelo matemático que é um dos modelos que existe em meteorologia, onde ele diz que a parte forte da térmica está nos 40% inicial. Então, no mundo real, você sabe... Isso não é verdade. Eu não quero estar ali, vou pegar essa térmica de 6 metros a 300 metros, pô, e aí depois ela vai acabar. Então, assim, são modelos, né? Por isso que a gente estava comentando. Tem que saber trucar o modelo, né? Exatamente. Então, aonde que você vai voar? Você vai voar nessa faixa aqui em cima. É o que você pretende voar, é aqui em cima. Eu não sei se eu coloquei, deixa eu ver se... Eu não estou mais na... Esse é um outro... Deixa eu ver aqui. Dia 2. A diferença do dia 1º para o dia 2 de agosto. É o mesmo circuito, é o mesmo polígono, tá? O mesmo horário, das 11 às 16 horas, só mudou o dia. Olha o que acontece com as linhas brancas e amarelas. Isso mostra que a previsão está mais consistente, ela está mais forte, ela é mais confiável. A probabilidade de você ter uma variação que te joga no chão é muito menor do que no dia anterior. Mas isso são modelos. Se você pegar e... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... ele me carregou aqui. Eu estava justamente... Enquanto você está carregando isso, é aquela história que eu falei do empírico, né? O Galvão, por exemplo, quando ele faz o serviço de meteorologia, sistematicamente o Galvão nota que a meteorologia informada pelo CPTEC ela é 2 graus mais baixa. Então, dentro desse toggle sensitivity que você mostrou, né? Se você está voando e você sabe que consistentemente o dia está 2 graus mais quente do que tudo que aconteceu, você já pode, por exemplo, confiar na linha branca, no caso aí, né? Que é Exatamente. Exatamente. Mas sabe que interessante que nesse sábado a gente voou e realmente aconteceu que estava na linha amarela, porque foi uma cobertura danada e o negócio ficou meio esquisito. Eu vou tentar, eu não consigo já...
eu não sei o que é, se é a internet por causa do coisa, ou se é o... Vou tentar recarregar de novo o X6K para a gente ver. Mas, enfim, vamos voltar lá. Por que não? Ah, não, eu estou no mesmo... Você tem que dar o stop sharing e aí você carrega a segunda. Ah, é? Mas eu não tinha dado e ele tinha... Ah, estraguei. Então, por acaso, essa foto, eu vou querer ela depois. Então, o SkySight, por exemplo, nesse mesmo tópico, ele utiliza uma ferramenta, quer dizer, ele facilita mais ainda a tua vida. Você diz qual é o planador que você está voando, ele calcula os índices térmicos e ele te dá a velocidade que você vai fazer e quantos quilômetros você pode fazer. Então, ele te ajuda mais ainda. Aqui não. Aqui ele só te diz, olha, se você voar, você tem tantas horas para voar com tal índice térmico. O SkySight não. Deixa eu parar aqui isso. E deixa eu pegar o outro screen. Gateway Timeout. Mas eu vou tentar, de toda forma, recarregar isso. Porque, pelo menos, para mostrar a diferença dos dois modelos no X6K. Isso é... E você sabe, eu coloquei até cabo de rede aqui para não depender de Wi-Fi, mas não tem jeito. Estou com uma bela de uma instabilidade. É por isso que internet separa os homens dos meninos. Às vezes você está no campeonato, cai a internet, E aí? E aí? E aí? Exatamente. E aí você não consegue fazer nada, né? O Vilela, eu falei, Vilela, não tinha internet, o que você fazia? Eu falei, eu olhava as andorinhas, eu olhava o urubus, e para ver se chovia ou não, eu olhava as formiguinhas. Se a formiguinha estava voltando para casa, ia chover. Olha, eu nunca me esqueço uma vez, lá em Palmeira das Missões, que eu quase apanhei do falecido Wolf Gabler, que eu entrei no meio do briefing e falei, Wolf, o que são aquelas mosquinhas pretinhas que estão cobrindo as asas do planador no grid? Porra, sai daqui, pô, você está trazendo chuva para cá? Ai, olha, eu vou te contar histórias e mais histórias. Rapaz, está triste isso aqui. Está triste. Bom, vamos ver se ele carrega. Vamos lá. Eu quero mostrar os modelos, a diferença dos dois modelos pelo General Forecast. Você tem uma informação, por exemplo, vamos ver se ele carrega. Se ele carregar, ajuda muito, né? Você tem uma informação e... Opa, carregou, tá? Então, não mexe. Eu quero trocar coisa que ele não me abriu ainda aqui, não carregou toda a página. Então, você vê. Outra coisa interessante. Muita gente pergunta o que é a linhazinha rosa que está aqui, que tem bases fantásticas, altíssimas. Essa linha rosa é isso daqui, olha. Por exemplo, aqui, deixa eu ver qual é o dia que isso aqui deve ter carregado logo no dia 4, né?
Então, o outro site que eu uso muito, é o Red do NOAA. Então, olha só, aqui eu tenho, tá em Bebedouro, né? Então, dia 4, às 18 horas. Temperatura mais ou menos 28 graus, 30 graus, isso não importa, Navarro, porque esse modelo daqui está feito baseado num sistema. Se você pegar a temperatura de outro sistema e colocar nesse modelo, você vai errar. Então, para você usar o meteograma, que vai te dar a temperatura máxima prevista, você tem que usar do NOAA, desse mesmo site. Se você misturar a informação do CPTEC com isso daqui, você cai do cavalo. Bom, aquela linhazinha rosa é o seguinte, a parcela de ar seco que sai daqui, se não houvesse a inversão térmica, ela seguiria. Seguiria até aqui, quando ela se encontraria com a parcela úmida que segue essa linha que está aqui, onde tem esses 5 aqui em cima. Então, elas iriam se encontrar mais ou menos por aqui. Isso vai dar 1.000, 2.000, 3.000, 3.000 qualquer coisa de metros. E é o que a gente tem no X6 CAIS. Olha aqui, ó, exatamente 3.000 metros. Mas ela não forma, porque não chega lá, não tem como chegar. Então, é o que você chama de potencial de condensação, de nível potencial de condensação. A condensação só ocorre se você tiver um efeito mecânico que pegue essa massa de ar e suba uma montanha com ela, e aí lá em cima da montanha ela condensa. Ou então nas ondas. Essa massa de ar ela é levada lá para cima, aí ela tem uma condensação, mas não é uma condensação gerada por processo convectivo, é um processo mecânico. Isso a gente tem que entender. Tá? Então, você vê que para sábado, por exemplo, aqui, dia 8, a coisa já está mais... o dia está mais forte e essa linha rosa está mais baixa. E aparece um pomponzinho de nuvem aqui. Vamos ver lá no Red no dia 8. Eu faço isso normalmente, né? 7, dia 8. Olha só, dia 8, 12 horas local, possibilidade de 2.500 metros de base, com talvez um pomponzinho, talvez, e às 15 horas locais, 18 horas Zulu, realmente uma estupideza. E uma outra forma da gente calcular o índice térmico, o potencial de convecção, é pela área do gráfico. Você pega o gráfico às 6 horas da manhã, você vê, você tem a superadiabática, essa é a temperatura do solo. Você sabe que você vai chegar com ela praticamente a 30 graus. Tá? E você traça a linha paralela à diabática seca, você traça a linha até encontrar a inversão. Essa área toda que você tem aqui é toda a energia que você vai jogar lá para cima. A diferença de LEM, por exemplo, para Bebedouro, é que LEM, essa superadiabática, é muito diferente do que em Bebedouro. Ela está mais aqui, ela está mais alta. Então, logo às 9 horas da manhã, você já tem uns 500 metros de base. Então, se você quiser decolar cedo, olhando o gráfico, claro, você vai poder decolar mais cedo. Né? Então, vamos ver lá, o meu X6K continua não carregando. É uma festa mesmo. Ah, carregou.
Vamos lá. Podcast. Vamos lá, filhote. Está aí de novo. E eu vou mudar o modelo. Vou pegar o modelo alemão. Vamos cruzar os dedos para ele carregar. Qual que você acha que está acertando mais para a situação do Brasil ultimamente? O alemão ou o General Forecast System? Eu acho que o alemão está muito benevolente. Olha só, olha os índices térmicos. A questão de bases bate mais ou menos a mesma coisa. Mas olha que dia 7, o índice térmico que ele está dando aqui, olha, entre 6 e 7. Agora, é aquele negócio, né? Tem que voar. Isso é que é importante, Navarro. É igual computador de planeio final. Como é que você sabe que você está com a polar carregada direitinha, bonitinho, está tudo funcionando? Quando você entra num planeio final e você vai andando, quer dizer, sem interferências térmicas, né, sem atividades, e ele te diz que você vai chegar com 300 metros, você chega com 300 metros. A mesma coisa são esses modelos. Ele te diz que vai dar 6 metros. Pô, tudo bem, vamos lá. O cara estava dizendo que dava, por exemplo, 3 metros, eu consegui rodar uma térmica integrando 6,5. Mas não quer dizer que o fato dele te colocar aqui no modelo que vai dar aqui 6, 7 metros, que você vai rodar todas as térmicas. Você pode encontrar elas, com certeza você pode encontrar, sem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que você vai chegar lá. Em toda a térmica que você chegar, você vai pegar 6, 7 metros. Isso não. Então, esses programas são muito interessantes por causa disso. E se você rodar essa mesma simulação com o SkySight, ele vai te dar um outro resultado, porque ele usa o Research Forecast, que é um programa que foi desenvolvido, acho que a partir dos anos, sei lá, 2000, para rodar em cluster de multinúcleos, de computação paralela. Então, ele é mais rápido e os caras podem trabalhar mais dados com ele. No entanto, a informação que você usa para simular uma região, vamos dizer São Paulo, né? A informação que você usa para fazer a simulação, a previsão de São Paulo, é a informação que você tem ou do General Forecast, ou do ICON, ou do americano, ou do alemão. Você não tem outra fonte de dados para você alimentar o teu programa. Teu programa é alimentado com o que você tem. Então, eu olho os dois. E mais, checo a sensibilidade. Você vê, olha a questão de sensibilidade. Pô, ele está te dizendo uma coisa e está mexendo nos parâmetros que ele usou para calcular isso e está te dizendo que ele está coerente, que não tem nenhum furo no cálculo dele. Então, dá para confiar? Dá. Não tenha dúvida, dá para confiar. Eu acho que é capaz. Agora, é aquele negócio, você tem muito mais experiência do que eu. Eu acho que não dá para você dizer que, por exemplo, olha só, essa célula que está aqui, que te dá mais ou menos 2.500 metros, né? Não dá para você dizer que você vai voar com índice térmico de 5,5. Eu não acreditaria nisso. Né? Então, você tem um cara que te diz você vai voar com índice térmico de 5,5, e o outro está te dizendo que você vai voar com índice térmico de, por exemplo, 4,5 ou 4.
insignificância, eu vou ficar com 4, porque certamente eu não vou conseguir achar as boas térmicas. Elas são mais difíceis, tem que ter mais alcance, enfim. Mas quem acreditar, e aquele negócio, é exatamente a questão do computador de planeio final. Para acreditar nele, você vai ter que fazer vários voos e vai dizer assim, não, legal, eu confio nele. Aí você sai e fecha os olhos e acredita nele. Não tem problema nenhum, né? Agora, nós estamos nessa época, essa época agora, por exemplo, é uma época muito, muito tranquila, porque você não tem superdesenvolvimentos, você está mais. No entanto, você viu que no final de semana a cobertura foi um negócio que não estava escrito, né? E nem aparecia no Tepigrama. As temperaturas entre o dew point e a seca não diziam, não mostravam que ia sair aquilo, mas saiu. E não foi fácil, né? Já que você tocou nesse assunto, para quem está acompanhando a gente voou no fim de semana agora, onde no sábado houve uma cobertura, que é aquele momento, né, onde encontra as duas nuvens e você tem uma inversão térmica em cima. Então, a nuvem morre, só que como tem umidade, ela morre e ela fica lá. E ela não sobe verticalmente porque tem uma inversão. Então, é isso que cria cobertura. Então, teve uma cobertura que matou o dia no sábado, e aí chega no domingo com a previsão de dia seco e aparece um festival de nuvens assim muito boas. Então, se a gente tivesse confiado 100% nesses programas que dão uma resposta fácil, a gente teria se ferrado. O Milton, no caso, ele tinha cantado a bola de que no domingo, se você fosse no toggle sensitivity, você acreditasse na notícia boa, ele estava dando que sim, daria aquele dia que a gente teve no domingo. Então, realmente, é muito empírico, né? Não adianta. É muito empírico. E interessante que muito interessante, eu não tenho guardado, né? Porque você teria que ter terabytes de disco rígido para guardar todas essas informações, mas no sábado, ele às 12 horas dava base de 1.400 metros e às 15 horas dava 2.100. Pô, mas aí aconteceu aquela cobertura horrorosa, eu fiquei esperando, cozinhando o dia, né? Eu voltei e fiquei em cima de bebedouro a 400 metros, cozinhando o dia, e aí vi que começou a abrir umas brechas de sol. E comecei a ver formar cúmulos entre as brechas da cobertura. Acreditei e fui, e subi a 2.100. Então, você tinha nuvens a 1.400 e nuvem a 2.100. Estava muito interessante, estava muito interessante. E esses programas eles mostram também o Skill T, tá? Ele é capaz de mostrar isso, porque, claro, ele trabalha com isso, então ele tem que mostrar. No entanto, ele te dá uma informação, essa daqui tudo bem, tá? Tranquilo, né? Mas você não consegue efetivamente ver as massas, né? Então, bom, aqui bateu, né? Está muito longe, você vê, olha só. Eu estou com 2 graus, né? 5 graus aqui. Está com 8 de diferença. 8 de. Quer dizer, não vai ter nuvem nem a pau. Pois é, não vai ter nuvem nem a pau. Onde você teria a condensação seria lá em cima, na faixa de 3.000, 4.000 metros. Essa linha que está aqui é a linha de 0 graus. É a linha de congelamento, que todo ele mostra. Mas as linhas são muito difíceis, né, de você ver. Ele não te mostra um tepigrama para você fazer uma análise direitinho. Ele só te dá uma sugestão, mas para você ver vento, essa distância daqui para você ver a cobertura que você vai ter, enfim. Isso aí, vamos ver o que ele tem aqui. Ele me dá até aqui.
Olha, aqui já dá para a gente perceber que você vai ter nuvem, porque ela sobe mais para cá, para a direita um pouquinho. E no caso de realmente formar nuvem, essa bolinha vermelha que está aqui, ela aparece antes da inversão térmica, é sinal que formou a condensação ali. E aí você vai ter essa profundidade aqui, que seria o teu cúmulos. Achatado, mas ele está lá. Né? Será que eu consigo rodar aqui agora uma prova? Você arrisca? Vamos lá, senão vamos pegar uma coisinha pequena para não sobrecarregar muito ele. Então, eu joguei a prova já está aqui. É um 300 quilômetrozinho simples. Né? Depois ele vai aparecer. E eu vou jogar agora o horário. Então, você vem aqui, o start, por exemplo, 11 horas. Vamos ser conservador, 16, e vamos mandar ele carregar e ver o que acontece. Tomara, cruzemos os dedos. Opa, apareceu. Então, está aí. Né? Sem nuvem o tempo todo. Você pode iniciar às 11 horas com 1.000 metros. Praticamente 1.000 metros, né? Um índice térmico, olha ali, olha, que você vai voar entre 2 e 3 ali na crista, né? Entre 2 e 3, e o dia vai até às 16 horas. Então, com 1, 2, 3, 4, 5 horas para 300 metros, praticamente dá para fazer com quero-quero. Praticamente dá para fazer com quero-quero. Vamos cruzar o dedo novamente e vamos ver se a gente consegue trocar o modelo para ver qual é a diferença do modelo na prova. Então, vamos lá. Isso aqui é interessante. Então, você vê as duas possibilidades e diz assim, bom, eu posso ficar pelo meio e posso ver o que acontece. Né? É triste. O meu mestre Junqueira diz que o otimista só sofre uma vez. Então, ele prefere sempre ser um otimista. O pessimista está sofrendo toda hora e aí acabou dando errado mesmo. Tá? Então, vamos acreditar no Mas eu queria mostrar aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O piloto, né, de competidor, né, ele tem que olhar as informações meteorológicas, ter uma concepção do que ele vai fazer no voo, como é que ele vai conduzir aquele voo, acreditar nas ferramentas que ele acha que são as mais confiáveis, né? Porque o exemplo foi no domingo. Tinha uma linha de convergência que nenhum programa mostrou a linha de convergência. Quem viu, aproveitou ela e deitou os cabelos. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Mas o piloto tem que, antes da decolagem, ele tem que estar atento ao céu. Ele tem que ler nas nuvens o que está acontecendo. Isso foi em 2011, eu era meteorologista do campeonato, e você vê pela foto, né? Ela não mostra o céu, mas está bem nublado, você não vê nada muito iluminado embaixo. E realmente a cobertura era uma cobertura bem forte, mas estava muito quente, tinha condições, as informações que a gente tinha que ia dar para voar, e o NOAA me dizia que até às 3 horas da tarde a massa ia secar. Então, aquela quantidade de nuvens que tinha no céu ia diminuir, ia abrir o sol, ia dar um dia muito forte, muito legal.
Você vê, eu só falei isso, olha, o dia está assim, está esquisito e tal, mas as informações que eu tenho do NOAA dizem que vai melhorar. O Batata veio me cumprimentar depois da prova e disse: pô, Milton, você realmente cozinhou para a gente um dia fantástico. Ele começou duro, difícil, mas depois foi ficando bom, bom, bom. A gente foi andando e foi muito legal. Então, a cabeça do piloto, porque efetivamente é o piloto que vai tomar as decisões. É ele que vai tomar a decisão se ele vai pegar a rota da direita ou da esquerda, se ele vai na nuvem da direita ou da esquerda. Então, aquela história, a iluminação, arado, nuvem, vento, essas variáveis todas ao longo do voo é que vão dar a ele condição dele aproveitar o melhor do dia. Não adianta o programa dizer para ele que vai dar 6 metros. Se ele não tiver capacidade para encontrar os 6 metros, ele não vai voar 6 metros por segundo. É esse que é o detalhe. Então, está aí a foto do campeão Batata, né? E vamos ver se nossa brincadeira recarregou, porque isso daqui está uma festa. Ah, recarregou. Lembram da figura anterior? Nossa, tá outro dia, hein? É outro dia completamente diferente, só que é o mesmo dia. Eu não mudei a barra, eu só mudei o modelo. Incrível. Eu só mudei o modelo. Peguei do modelo General Forecast para o Icon. Eu só fiz isso, eu não fiz mais nada. E se você olhar, aí você diz assim, pô, mas esse troço pode ter uma truta escondida aí nesse modelo, né? Então vamos ligar, olha a sensibilidade dele. Você variando os parâmetros, porque estudo de sensibilidade de uma função é isso. Você varia, porque você tem um circuito eletrônico amplificador. Aí você quer saber qual é a sensibilidade de um resistor no resultado final do teu amplificador. Então você varia o resistor e vê qual é a variação do ganho ou da potência do amplificador. Então aqui o cara faz a mesma coisa, ele varia alguns parâmetros e estima qual é o resultado daquela variação no resultado final do dia. Tá aí, olha só que maravilha. Já começa com nuvem desde o início, ó. Aqui só que ele fica sem nuvem, ó. Mas vai aparecendo uns pontos pelo meio do caminho e dia estupidamente forte. Olha aqui, ó, entre 6 e 7 metros. Então, essa que é a coisa. Em que você vai acreditar? Cabe a você julgar. É por isso que eu digo, os caras estão fazendo, né? Você sabe que o SkySight está com uma parceria com a Naviter e está jogando informações meteorológicas dentro do CU ou do Load, do LX, do LX. Load. Então, o cara vai pegar e, em tempo real, vai jogar essas informações para você. Mas será que dá para acreditar? Eu voando, eu não consigo pensar em nada, eu só consigo olhar para fora e ficar imaginando aonde que pode estar a térmica melhor. Então, é aquela composição: arado, iluminação, vento e nuvem. Então, a gente fica olhando isso e fica dizendo assim, poxa, eu acho que aqui vai estar melhor, ali vai estar melhor. É a decisão sua. Pode ser que você consiga fazer. Você lembra, né, quando nos campeonatos antigos que a gente tinha o handicap variável? Uma das informações da prova era o índice térmico. Então você via o campeão, né? O campeão da prova saía lá, índice térmico 4,2. Aí você ia olhar o cara que tirou lá o quinto, sexto lugar, índice térmico 2,5. Eles voaram no mesmo dia, na mesma hora, só que um fez umas escolhas e o outro fez outras escolhas. Existia um 4.2 para todo mundo ali, né? Era só pegar Existia. O detalhe era você pegar ele, colher essas frutas, né? Então, é isso. Hoje a gente tem muita informação, muita, até demais, né? O detalhe é onde, o que acreditar. E
às vezes, os modelos dão algumas pistas. Eles não dizem, mas dão algumas pistas. Então, a gente tem que ficar atento. Né? Porque é o que a gente está falando aqui das pistas, né? Tem muita informação aqui. E chega uma Muita. hora que você tem que saber o que é mais importante. A gente não vai estar, por exemplo, em agosto, preocupado com o índice CAP. Não, de jeito nenhum. Mas se você está em bebedouro em outubro, numa prova, você tem que olhar, porque pode ser que aquela informação que ninguém está preocupado em olhar, ele vai dizer, olha, esse dia vai acabar a partir do horário tal, saia cedo. O índice CAP, efetivamente, é essa área que você... Aqui a área está à esquerda da minha linha da diabática seca. Tá? Mas quando essa linha daqui, da condensação, ela passa para o lado direito, eu acho que eu mostrei na transparência. Né? Deixa eu pegar aqui, que aí a gente vê exatamente o ponto que eu quero mostrar. Quando você tem essa situação, você tem aqui térmica, tem aqui uma cobertura, vou chutar 4/8, tá? Só que a condensação ela acontece e a inversão térmica para barrar a subida é insignificante, né? É insignificante. Então, a probabilidade desse troço subir é muito grande. E aí, o que acontece? Olha o índice CAP aqui. Esse índice CAP é essa área que está aqui. Então, quanto maior essa área, quanto mais próximo tiver a parcela úmida da parcela seca da atmosfera, mais denso vai ser isso daqui. Você com essa atmosfera que está secando nesse nível de 500 milibar, ela está secando. Você pode desfazer o cúmulo e deixar o cúmulo com as pontas afiladas, né? Mas se essa coisa daqui, como aqui, olha, ela se aproxima daqui, ela fica mais úmida, você pode estratificar esse troço, que é o que ele mostra aqui, olha. Você pode estratificar isso daqui, olha, a parcela úmida da parcela seca, e você pode fazer um extrato lá em cima, ou então ter um TCU mesmo, para valer. Né? Então, é o que você está falando. Em agosto, não tem sentido nenhum olhar o índice CAP, mas outubro é fundamental. Outubro é fundamental ver como é que está isso daqui. Como é que você... como é que o seu processo convectivo, como é que ele vai se comportar? Porque se ele vai subir, não vai ter inversão, como está aqui, né? Ele vai condensar aqui, não vai ter inversão, e ele só vai ser barrado no nível de 500 milibar, olha a linha de 0 graus aonde que está. Ó. A linha lá em cima, menos 10, menos 15 graus. A probabilidade de um CB aqui é extremamente alta. É extremamente alta. Então, a gente tem que estar atento para isso. Mas em agosto eu não levo nem estaca no planador. Tá joia. É isso aí. Bom, Pô, Milton. Eu espero ter correspondido ao seu convite e te proporcionado aí as informações que você tinha imaginado. Enfim, é isso aí. Agora, é que eu posso dizer para todo mundo o seguinte, sabe como é que começou essa brincadeira? Eu sempre voei muito longe de casa. O Rio de Janeiro, quando eu me brevetei e tal, logo depois a pista fechou para asfaltar e tal, então eu tinha aqui a Varginha, Juiz de Fora, né? E depois eu fui para Ipuã. Pô, cada vez de ir para Ipuã são 350 do Rio para Ipuã, era 350 de ida, 350 de volta.
mais pedágio, gasolina, estadia e tal. Então, eu comecei a estudar isso daí justamente para ser efetivo, né, nos meus voos. E eu chegava em Ipuã, muitas das vezes, eu ouvia assim, pô, hoje o dia vai estar legal, o Milton está aí. Você virou um referencial. Ou então, pô, o Milton traz as térmicas na mala do carro. Não, Porque Milton, eu não ia para tomar chuva. claro. Mas é o que eu falei no começo, né? Hoje a questão que a gente tem é o excesso de informação. E mesmo na hora que você faz, então, quando eu estou no campeonato, 9 da noite, eu estou olhando toda a meteorologia do próximo dia. Para então, no outro dia, acordar às 6 e ver se as coisas mudaram de noite. Então, você tenta absorver aquilo. Não, e o pior, Navarro, o pior é o seguinte, que o modelo, você tem um modelo das 0 horas, né, Zulu, e depois o modelo das 6 horas Zulu. Mas o modelo das 6 horas Zulu só fica efetivo para a gente, só fica disponível no site lá pelas 8 horas da manhã, 8h30. Então, se você olhou às 9 horas da noite, você vai ter que olhar às 9 horas da manhã para pegar o último modelo mais fresquinho. Né? Muitas das vezes você tá entrando no planador e está com o celular olhando o modelo para ver se não teve nenhuma diferença. E é aquilo que eu estava falando, né? da quantidade de informações. E mesmo quando você encontra com outros pilotos, todos eles muito bem intencionados, mas aquela história, você tem que tomar cuidado até com quem você conversa, senão você acaba ouvindo uma coisa que não é uma análise correta aí. Você é uma das poucas pessoas, quando eu vejo no campeonato, por isso que eu gosto de campeonato de bebedouro, porque você sabe, na hora que eu vejo, você fala, não, tá ali o Milton, vamos trocar a figurinha, porque eu sei que é uma fonte que não é fake news. Então, obrigado pela sua presença em campeonato, sempre ajudando a gente, ou como piloto, como meteorologista, e por ter ajudado a gente a compreender um pouco mais desse nosso motor, Milton. Obrigado mesmo. Isso aí, cara. Legal. Foi muito bom ter participado. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com você. E vamos lá. Daqui a 15 dias eu estou em Bebedouro de novo. Nos encontramos nos céus, então. Um abraço. Isso aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau.